Olá, valientes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Como vocês podem ter percebido, eu não consegui colocar um vídeo essa semana, na quarta-feira, mas estou aqui no sábado, como pelo menos prometido aí, para manter a lição da Escola Sabatina atualizada e podermos aí dialogar sobre o tema dessa próxima semana que começa. Antes de entrar no tema da lição, tá? Quero agradecer aí a todas as mensagens que eu recebi, porque quando eu falei que eu estava doente, o pessoal perguntou aí se eu estava bem. Graças a Deus estou melhor. É que essa semana eu não consegui colocar o vídeo porque eu tive um problema no meu aparelho celular e aí tive que resolver aí correndo às pressas, mas consegui também. E aí por esse motivo estou aqui com vocês nesse dia tão especial. Completando o quadro de recados, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho se você já é inscrito, dá uma verificada se o sininho está ativo, porque aí toda vez que eu postar um vídeo aqui você já recebe a notificação. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa dessa mensagem e bora começar o vídeo então, depois desses recados. A lição começa então hoje, dia 7 de agosto, e vai até dia 13 de agosto, então aí são os próximos 7 dias aí. O tema da lição é igualdade em natureza. Eu achei bem bacana esse tema. Tem aí minhas ressalvas, depois a gente pode ir ao longo daí do vídeo dialogando e você vai entender as minhas. O texto bíblico, que eu achei maravilhoso, é Gênesis 2, 18, 25. Não é bruxaria, gente, é tecnologia, tá? Não se preocupa não. E aí, abrindo aqui, é a formação da mulher, tá? Gênesis 2, 18 a 25 vai falar sobre a formação da mulher. Eu achei muito bacana, então já começando aí sobre o tema da lição, com a tirinha. A tirinha, você tem aí, vou pôr aqui para vocês verem, vários quebra-cabeças de vários animais, de várias espécies, mas aí você pode perceber que tem o macho e a fêmea. Aí depois tem a pessoa, né, completando, colocando junto esses quadrados, esses quebra-cabeças. E aí depois no final você vê que é Jesus que estava montando esse quebra-cabeça. E eis que tudo é muito bom. Bem, pelo que eu entendi da tirinha e do texto, né, mostra que a mulher é o complemento do homem e, consequentemente, a sua auxiliadora, né? Fruto, a carne na sua própria carne, e osso do seu próprio osso, e assim por diante. Não sei se vocês já ouviram falar daquele mito de Lilith, né? Que na minha opinião, é muito complexo. Eu acho um pouco cético, eu sou muito cético referente a esse conto, mas é engraçado que conseguiram encaixar exatamente nessa história o conto de Lilith. Se você não sabe sobre esse conto, pesquisa aqui no YouTube que tem vários vídeos. Tem até um pastor bem famoso da IASD que falou sobre esse conto. Então, podem pesquisar que é bem bacana. E pelo menos aí tirem essas dúvidas sobre esse conto. Mas voltando aqui no tema da lição, fala sobre exatamente essa questão, que a mulher é o complemento do homem. Indo para domingo, tá? A gente tem como um subtítulo tensão humana. E aí começa a falar dos seres humanos foram feitos para se relacionar, que o ideal é entre sempre seres humanos, presencial, porque nós temos essa necessidade de convívio, de socialização. Abre uma observação, ó. Embora os animais de estimação forneçam companhias, eles ainda não possuem a função básica oferecidas por um relacionamento humano, que eu acredito eu mesmo que seja a fala, mesmo a gente falando com animais sozinho, mas eles não respondem. E você tem essa necessidade, né, de ter aí uma companhia. Animais de estimação, eles têm esse carinho, esses familiares pets, né? Nós conseguimos ter esse apego, porém, mas ainda assim nós temos uma necessidade, sim, de nos relacionarmos entre nós mesmos da mesma espécie. Depois dessa comparação com os animais, é falado assim: os seres humanos possuem então componentes cognitivos, emocionais, comunicacionais, de empatia e criatividade, complexibilidade intelectual, densidade emocional, envolvimento social e assim por diante. Seja um animal, um objeto ou um aparelho tecnológico ou uma tela, qualquer coisa que substitua um ser humano na intimidade sexual é considerado um pecado hediondo por Deus. E aí eu
acende meu alerta. Porque isso daqui foi uma tentativa já de atualizar esse pecado. Porque antigamente, a minha geração, sou velho, a gente só ou tinha aquela questão, né? Ou a pessoa ela poderia fazer um sexo com algum animal, que nós consideramos pecado, ou utilizar de pornografia visual. E hoje em dia a gente tem a tela, a gente tem objetos, tem outras coisas, e tudo isso pode ser considerado um pecado. Porém, você tem que pensar que você pode utilizar todas essas formas, menos o animal, eu acredito eu, porque isso realmente não tem como você se abster, né, dessa questão hedionda. Você tem a questão da tecnologia que você pode utilizar para o seu próprio parceiro, para a sua própria parceira, para aquela pessoa que você automaticamente se comprometeu com ela. E eu acredito que isso não seja pecado. Posso estar problematizando aqui? Deixe seu comentário falando sobre isso. Porque logo depois fala assim, o problema não está com o ato ou com o objeto em si, mas com o desprezo que acabamos expressando por nós mesmos e pelo Criador do corpo humano e sua experiência sexual correspondente, que é abominável. Mas e aí? Se nós estamos casados, temos esse acordo, fazer uma brincadeira, utilizar algum objeto, né? Eu acho que isso é muito invasivo. Eu acho que isso é muito invasivo na vida de um casal. Mas temos que pensar para qual motivo está sendo invasivo, né? E termina assim. Quando combinado com o princípio da diferença de sexo, o princípio da igualdade de natureza, humanidade, fornece uma tensão que se torna a base para a experiência sexual ideal. E aí tem, né, automaticamente está falando aqui que tem que ser diferença de sexo, ou seja, heterossexuais, o princípio de igualdade de natureza, humanidade, e fornece uma tensão que se torna a base para a expressão sexual ideal. E dê ênfase nessa palavra ideal, tá? Que eu vou voltar nela também. Foi falado já anteriormente sobre a heterossexualidade e eu, nesse canal, consequentemente, eu falo que nós não acreditamos nessa questão porque nós temos que pensar também numa questão de uma teologia inclusiva. Já falei sobre teologia inclusiva aqui, já deixei textos falando sobre isso, vídeo falando sobre isso, então vai estar aqui novamente na descrição do vídeo sobre esse tema. Eu não vou me aprofundar nessa questão porque tem vídeos falando sobre isso e eu acho que o bacana é dar voz a essas pessoas. Agora sobre a questão ideal. Quando a gente joga no dicionário a palavra ideal, por esse motivo que hoje eu coloquei o computador aqui, porque eu queria ter mais visão, está falando assim, relativo à ideia, que só existe no pensamento, que possui em grau superlativo as qualidades positivas de uma espécie, ou que se ajusta exatamente a um modelo, a uma lei perfeita. Bem, se a gente automaticamente pensar que sexual e ideal é uma ideia, né? Uma ideia sexual seria apenas no pensamento, isso já cai por terra, porque esse pensamento pode não existir. Ele pode ser mudado, ele pode ser questionado e, acima de tudo, entendido por qual motivo temos esse pensamento jogado às massas. Por qual motivo nós temos uma igreja que coloca esse tipo de ideia para uma massa? E é isso que eu questiono aqui. Esse ideal, ele está somente no pensamento e você tem que focar nele de todas as formas, ou a gente pode ter ele como modelo. Mas caso nós não consigamos fazer ele de um nosso modelo, nós podemos tentar chegar o mais próximo possível dele. E o mais próximo possível dele, com a minha orientação sexual gay, seria enquadrar essa questão de um relacionamento fixo, seguro, saudável, emocional e sexual, e assim por diante, com um parceiro que eu confio e consequentemente ele também confie em mim. Indo para terça-feira, tá falando sobre não é bom que o homem fique só. E aí tem nesses vídeos aqui da teologia inclusiva que eles mencionam isso. Eles falam que essa questão do homem não estar só é uma das questões que nós, como gays, lésbicas e assim por diante, nos enquadramos, porque nós entendemos que
O homem não é bom que ele fique só. Essa questão de ele ser obrigado a ser celibato é um absurdo. Essa cultura da lei da pureza é um absurdo exatamente por causa que ela fere mais do que ela sara. E aí é falado aqui uma parte que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Práticas inaceitáveis em uma época ou cultura pode se tornar comportamentos normativos em outro. Isso é o que torna a Bíblia um fundamento claro e objetivo para a humanidade, independente do tempo. Além disso, é nesses fatos que está o poder contracultural das Escrituras de nos redimir de ideias centradas no homem e experiências sexuais que Deus nunca planejou para a humanidade. Bem, se Deus nunca planejou para a humanidade a homossexualidade, por que ele permitiu, né? Eu tento sempre colocar isso na nossa questão. Deus nunca planejou ter o mal. Deus nunca planejou que os seus filhos morressem, passassem fome, mas ele permite devido ao grande conflito. E ao grande conflito que nós estamos inseridos nessa questão sexual, nós acreditamos, como uma teologia inclusiva, que a vantagem que nós temos é uma só. Temos a convicção de que, se nós entendermos e aceitarmos como nós somos, temos o benefício de uma salvação. E nós não estamos aqui falando que você precisa acreditar nessa forma. Você pode não acreditar. Mas se você não acreditar nessa forma e automaticamente me condenar por uma questão de orientação sexual, você está me julgando de uma forma que não deveria estar julgando. Porque Deus olha o meu coração e não o meu exterior. E aqui também me fala que é uma questão perigosa, porque a nossa cultura hoje, ela permite várias questões. Permite mulheres terem mais direitos, nós, LGBTQIA+, de nos casarmos, permite que nós tenhamos uma convicção e uma segurança econômica e até mesmo de saúde, quando a gente vê o quantas pessoas morreram de questões de saúde ao longo da história, e a própria igreja foi cortando experiências e pensamentos científicos, e aí quando foi vendo que isso era um lado bom e era um dom de Deus, a conversa já foi mudando. Então eu tenho muito receio com essa fala que é falado aqui, porque nós temos que entender o que é cultura, o que é contracultura. Foi falado lá na primeira lição, porém isso é muito perigoso quando você fala sobre a questão sexual. Porque quando você quer controlar o corpo do outro, você às vezes não está controlando exatamente porque você está preocupado com o outro, você está preocupado com você. Indo para terça-feira, eu achei uma coisa interessante de falar, que fala assim, na lição, tá? Deuteronômio 30, do 11 ao 20, deixa claro que Deus criou a humanidade com a capacidade de obediência, valor, dever, liberdade, bondade e seguir as leis naturais. Mesmo em ambientes nos quais a moralidade é negada, é difícil haver qualquer discussão significativa sem um sistema de valores. E aí, que enquadra também um pouquinho o que foi falado na segunda. Eu escrevi assim: moralidade civil não deve ser igual moralidade religiosa. Ou seja, tem aquele pessoal, né, neoliberal que fala assim: não, mas os valores da nossa sociedade foi erguido pelos valores cristãos. Ok, eu concordo em partes, mas eu tendo a discordar porque nós temos que pensar. Cristão, quem? Cidadão, quem? Tá entendendo onde eu quero chegar? Quem era o cristão de bem? Quem era o cidadão de bem? Branco, hétero, de classe média? Né? Então, e aí, quando é colocado essa questão na lição, me dá um pouco de rebuliço no meu estômago, porque eu penso exatamente, a igreja adventista ela valoriza a separação do Estado e religião. Como que alguém pode falar uma asneira dessa, bem dizer, entre linhas, está falando, nossa, ó, nós temos que sempre valorizar quando o Estado está tendo leis relacionadas a favor da religião
com base da sua moralidade, né? Com base da sua moralidade. E aí eu penso, oi? Como assim? Porque, gente, você pode ser contra aborto, você pode ser contra legalização da maconha, você pode ser contra diversas coisas. Mas a partir do momento que você é contra para impedir o outro de poder fazer o que ele quer, tecnicamente você não está sendo um cristão. Porque a base do cristianismo é o livre-arbítrio. Tá, mas aí se ele usar drogas, ele pode vir ficar louco num semáforo e de repente vir me assaltar durante a hora que eu estou ali, né, com meu carrinho, minha Mercedes. Pera, não é simples assim. A questão de ter uma possibilidade de um assalto no semáforo, ela é muito maior do que uma moralidade. A questão, ela é muito mais grande. E aí quando a lição ela coloca que os valores, né, da lei civil com a lei moral religiosa, ela tem que estar ali andando lado a lado, isso me preocupa. Porque Estado e religião têm que estar o mais distante possível. Indo para quarta-feira, a palavra escolhida foi simetria. Eu tive uma dificuldade para ler, para entender. Toca um pouquinho aqui no assunto, até mesmo uma indireta para a questão da homossexualidade, quando fala aqui no terceiro parágrafo, tá? Fala lá no finalzinho, desde práticas que contrariam a anatomia e a saúde física até abusos que afetam a saúde emocional e psicológica. É uma indiretinha básica para quem faz sexo anal, mas aí, como eu já falei aqui no vídeo, existe casais LGBTQIA+, que não fazem esse tipo de sexo, e eu me questiono como que isso se enquadra no pecado deles. Mas, talvez um dia eu vou saber. Mas aí a palavra escolhida, como já disse, é simetria. Como eu sou uma pessoa um pouquinho, né, lerda, eu joguei no Google para entender o significado da palavra simetria. E aí a palavra significa o seguinte: conformidade em medida, forma e posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha divisória, um plano médio, um centro ou um eixo. Por extensão, semelhança entre duas ou mais situações ou fenômenos, correspondência. Aí tem as outras palavras que são, né? Igualdade, harmonia, equilíbrio e assim por diante. E aí com essas palavras e os textos, né, que se encontra, eu entendi que a simetria da humanidade é o homem e uma mulher. É isso que está falando na lição. Mas aí me preocupa um pouquinho, porque lá na lição anterior, nas lições anteriores, estavam falando sobre a possibilidade de você não casar, da questão de você poder ser celibato, da questão de você ter aí o seu parceiro ou sua parceira, e assim por diante. E aí, com a questão da teologia inclusiva, eu acredito que a simetria de um relacionamento é o amor. Se não existe amor, companheirismo, eles podem ser um homem e uma mulher, e nada vai fazer sentido. E esse amor e esse companheirismo tem um outro nome composto: Jesus. Então, quando a pessoa ela fala que, olha, para você ter, né, essa sexualidade ideal, você precisa sim ser um homem e uma mulher, isso cai por terra quando eu penso nessas questões. Quinta-feira vai falar sobre a Trindade, né, divina e a sua relação com o casamento. Eu achei isso muito legal, porque quando nós pensamos que quando um casal ele tem uma relação, eles se casam, eles estão fazendo ali uma simbologia também da Trindade de Deus. E como Deus é tão maravilhoso e didático, né, com essas questões, como mostra que nós consigamos honrar Ele até mesmo no casamento. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante que é falado é sobre as etapas, né, dessa questão, que é a primeira, a segunda e a terceira. E aí, por último, ele fala assim: pluralidade, acima como capacidade de se relacionar e de se reproduzir, são princípios fundamentais num dom da sexualidade. E aí, me bateu outro alerta. A própria lição não falou que a gente não precisa se reproduzir? Ou seja, ela fala uma coisa e lá na frente depois ela fala outra. Ela fala que assim, você precisa sim se reproduzir para você ter o dom da sexualidade completa. E isso é um pouco frustrante.
Teve um colega no grupo que eu participo que falou que ele tem vontade, às vezes, de queimar essa lição. E, às vezes, realmente, eu consigo compreendê-lo. Indo para sexta-feira, tem os textos de Ellen White, página 45 e 46 de Patriarcas e Profetas. Eu vou ser muito didático agora, eu gostei bastante que eles pegaram realmente uma parte de um texto escrito por ela e não apenas vários textos e fez aí um complemento. O texto ele é tirado do capítulo Criação, né, de Patriarcas e Profetas. É um dos capítulos que eu acho muito bonito porque mostra como Ellen White teve a visão da própria criação de Deus, a criação do homem e da mulher, e mostra exatamente como isso foi grandioso. E eu gosto bastante da citação, e uma das que foi falado aqui que eu gosto é assim: quando o homem saiu das mãos do Criador, era de grande estatura e perfeita simetria. E aí a gente pode lembrar da palavra que é falada na semana. O rosto trazia a rubra coloração da saúde, irradiava a luz da vida e da alegria. A altura de Adão era muito maior do que as dos homens que hoje habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, mas suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de roupas artificiais. Eles estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, assim como os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, essa veste de luz continuou a envolvê-los. Lindo, né? Eu fico imaginando Ellen White tendo essas visões, tendo essas revelações, e eu acho isso divino, maravilhoso. E é uma das coisas que me faz acreditar realmente em Ellen White, porque em momento algum dos escritos dela, principalmente os escritos que ela mesma escreveu, você vê um desacordo com a Bíblia. Você vê um complemento maior. E esse complemento é muito... Eu vou usar uma palavra que talvez possa ser inadequada aqui, mas é muito mágico. É muito sensível ao toque, ao olhar, à imaginação. E isso me ajuda muito a acreditar cada vez mais em Deus. Bem, antes de irmos para a comunidade, eu vou fazer uma questão nova aqui. Bem dizer, essa lição, ela fala sobre a igualdade em natureza, né? Como eu falei lá sobre o título. Essa é uma lição que ela joga duas questões que eu achei boas e ao mesmo tempo problemáticas. Ela fala exatamente sobre a questão que tem que ser um homem e uma mulher. Eu acredito que você possa sim ter essa questão enraizada na sua vida, porém nós temos que entender que esse ideal não condiz com a nossa realidade. E que sim, nós precisamos entender a necessidade do outro que está ao nosso redor, próximo de nós. E é por esse motivo que eu problematizo essa questão. Porque a necessidade do outro, às vezes, não é realmente uma pessoa do sexo oposto. Indo para a comunidade, eu gostei do tema levantado, mas eu achei que o tema levantado foi uma questão assim muito inerente, né, com a lição da semana. A lição foi a parte de comunidade foi falar sobre a história de Tamar. Não sei se vocês conhecem, né? Segundo Samuel 13, 12 a 14, é contado um pouco da história de Tamar. E aí é falado sobre essa história, não sei se você conhece a história, que a Tamar ela foi, né, abusada sexualmente pelo próprio irmão, por Amonon, acho que é assim que é o nome dele. E é um dos relatos da Bíblia de, né, questões de violência sexual. Eu não lembro se tem outros relatos, eu posso até depois pesquisar, mas o que é o mais conhecido seria esse de Tamar. E aí, levantado algumas questões aqui, o Diego Barros fala, eu achei interessante ele falar isso, que fala aqui assim, ó. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde 2007, quando o estudo começou a ser feito. Isso significa que em 180 pessoas sofreram abuso sexual por dia, e a maioria dos casos, 53,8%, ocorre com meninas de até 13 anos.
E aí, como LGBT, isso me acendeu uma questão que eu sempre questionei, né? Porque a gente tem sempre a fama de pedófilo. O gay sempre tem essa fama de pedófilo. E a maioria dos casos, eles acontecem entre pessoas heterossexuais, né? Homens que abusam de meninas. E aí ele fala assim também: os agressores, na maioria dos casos, são conhecidos das vítimas e, conforme apresentado pela psicóloga Simone Barr, a grande maioria trabalha, sustenta a família e são associalmente produtivos. Apenas 4%, segundo ela, apresentam algum transtorno mental severo. E é por esse motivo que eu deixo aqui bem claro: se você é vítima de algum tipo de abuso sexual, psicológico, físico, denuncie. Se você conhece alguém que está sofrendo desse mal, denuncie também, tá? Porque quando nós somos coniventes com esse tipo de abuso, nós somos a favor do agressor. A história de Tamara aconteceu há milhares de anos, mas se repete ainda hoje nos lares, nas ruas e até mesmo nas igrejas. E aí ele deixa bem claro aqui que a culpa sempre foi e será do agressor. Eu achei isso muito importante ser levantado aqui. Para completar, ele faz 3 perguntas. Por que falar e discutir sobre abuso sexual em nosso encontro é importante? Então, nesse próximo sábado, quando você for se encontrar com o seu líder, questiona isso. Bata nessa tecla, que essa questão é muito importante sim. Como a igreja pode formar uma rede de aconselhamento e cuidado para as pessoas que passaram por isso? Eu acho que isso é uma das questões mais importantes também a ser levantadas hoje em dia, porque nós somos as pessoas que mais julgam a vítima, principalmente na questão religiosa, porque nós sempre pensamos: qual era a roupa que a pessoa estava usando? Nossa, mas tinha que estar passando em tal lugar, esse horário? E assim por diante. Nós somos muito moralistas e essa moralidade que nós colocamos na nossa frente, elas nos cega a ponto de culpar a vítima. E aí fala sobre a questão da volta de Jesus, né, que é a vinda de Jesus. Melhor, eu vou ler exatamente nas palavras. Nossa sociedade agoniza diante deste terrível mal, mas cremos que Cristo virá para acolher as vítimas e julgar definitivamente os agressores. E aí me acendeu um alerta, porque mesmo o agressor, ele também tem a possibilidade de perdão, ok? Então bandido bom não é bandido morto. Então a gente tem que pensar também que nós temos que também, é difícil falar isso, mas nós temos que também ter um planejamento para acolher o agressor e para ele não fazer isso mais, ok? Até lá, sejamos a mão que cuida daqueles que tiveram sua sexualidade violada. E aí eu também, como já disse, também temos que pensar também no agressor, porque Deus também morreu por ele. Jesus morreu tanto pelo ladrão da direita quanto o ladrão da esquerda. Então a gente pensar que um merece mais do que o outro, às vezes é muito do nosso senso de justiça. Bem, esse é o estudo da lição dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixa seu like, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Eu estou aqui tanto na rede social quanto no Instagram também. Então, se você quiser me mandar uma mensagem lá, ficarei muito grato. Estarei respondendo com todo carinho. Sucesso, paz e Maranata!